Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para o nosso Trocando Ideias. Hoje eu trago o Dr. André Jobim de Azevedo. Dr. André, que é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e também da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, advogado trabalhista muito forte, atuante no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, sócio do escritório Faraco de Azevedo. O doutor André, que também é partícipe do Conselho Superior de Arbitragem da Ordem e também um dos fundadores da estrutura de arbitragem da Federação do Rio Grande do Sul, e que vem hoje trabalhar conosco aqui um tema bastante significativo e forte desse período que nós estamos vivendo da sistemática da pandemia. Então, o André vai trabalhar conosco hoje a precipitação de alteração do mundo do trabalho e o seu direito por conta do Covid-19. André, antes de mais nada, te agradeço deveras a participação aqui conosco. É sempre importante trocarmos essas ideias e especialmente trazermos, né, para o nosso público-alvo aqui, que são os nossos alunos, especialmente os nossos alunos da PUC, visões diversas daquelas que a gente trabalha em sala de aula, especialmente nesse momento, né, onde o direito está numa transição absoluta, dia a dia, visualizamos novas formas, novas estruturas, uma necessidade de ressignificação principiológica por conta desse momento que parece que não vai ser um momento em específico, né, mas um bom período aí que tenhamos de valoração. Te agradeço e já te passo a palavra. Professora Marta Stone, eu quem agradece a oportunidade de conversar um pouco contigo nessa importante iniciativa de, em tempos de isolamento, a gente acentuar a virtualidade das conversas e podemos tratar de entender um pouco isso tudo, que já há um novo normal. A vida já mudou, aquilo que há 60 dias atrás falávamos que ia mudar já é um fato, e, portanto, nos interessa e é nosso dever pensar, refletir nisso e ajudar, sempre que possível, a esta compreensão. Importante que nossos alunos, agora atendidos por virtual contato, por aulas online, entendam que estamos fazendo o máximo possível porque não estávamos preparados para isso. Cunhei uma frase nesses tempos que quer dizer que andamos 10 anos em 2 meses, justamente porque houve uma precipitação, o nome que entendemos de dar essa conversa, da virtualidade. Eu que terminei com uma aula presencial bem no início do semestre, na quinta-feira, na quarta-feira seguinte, sem faltar um espaço de conteúdo para os alunos, já tive a necessidade de me adaptar, de fazer um canal no YouTube, de criar uma conta no Instagram, de ser, como eu brinco, perseguido e não seguido, mas situações que eu sou mais privado, não me dispunha a fazê-lo, mas fiz, e na quarta-feira seguinte já havia aula, portanto, gravada, posta no Moodle, com toda a dificuldade extrema que se tem nisso. E essa dificuldade, no entanto, na observação de Darwin, isso nos imporá sermos mais adaptáveis do que simplesmente sermos os melhores. Esses sobreviverão. E aí nós estamos fazendo um esforço em favor dos nossos alunos muito significativo nesse sentido. Esta conversa virtual contigo, professora Marta, é a exemplificação do que está acontecendo. Temos nos comunicado, eu mesmo fiz inúmeras lives, tenho assistido muitas lives, porque o isolamento, que parece até agora a melhor medida, ele tem nos imposto este distanciamento físico e que, graças a Deus, em alguma medida, a virtualidade nos resolve. E começo dizendo em alguma medida porque a nossa infraestrutura de internet não é exatamente adequada. Mais do que isso, quem tem, e nós temos, nós somos professores de uma universidade importante, os nossos alunos, de um modo geral, têm, mas o acesso à internet não é exatamente uma situação geral do nosso país. Há lugares, inclusive, que não há sinal de internet, sem falar no custo disso, que é uma questão delicada. Vê que, nesse particular, onde eu moro, recém este mês, faz 30 dias que chegou a internet a cabo. Eu tinha uma internet de escada ou pelo telefone celular de baixíssima qualidade, tanto que nos 50 dias que fechei o escritório, praticamente 43 dias vim aqui para especialmente dar uma atenção para os nossos alunos. As reuniões virtuais acontecem, o mundo mudou. E nós estamos empurrados para uma virtualidade sem que
não só uma ausência de treinamento, e nem todo mundo tem a mesma capacidade de adaptação, mas especialmente infraestrutural. O sinal, as conexões, as reuniões, o hoje bilionário Zoom também, que nos auxiliou muito, não é exatamente perfeito. Então, nós temos que tentar dar uma serenidade nessa mudança para que a gente consiga fazê-la com mais adequação, com mais correção. E que isso não signifique uma exclusão dos demais. Veja que nós temos um cânone constitucional importantíssimo que fala do acesso ao poder judiciário. Será que a virtualização assodada que estamos vendo dos tribunais, não só o processo eletrônico que já vinha acontecendo, mas vou chegar nisso aos julgamentos e às sessões de julgamentos, sustentações orais e audiências pela virtual, será que isso é possível para todos? A Ordem dos Advogados do Brasil faz um trabalho importante porque nos foros disponibiliza sinal e computadores. Mas e agora com os foros fechados? Como estão os colegas que não têm essa condição? Nós sabemos, desculpa, André, nós sabemos de juízes do trabalho, inclusive aqui do Brasil, de regiões como São Paulo, fazendo menção que em determinadas cidades a própria internet do foro é ofertada pela Ordem, né, pela dificuldade existente de sinal e conexão. Mas como desenvolver isso, né? E como levar a internet para a parte, que a maior parte das vezes, né, pode ser uma pessoa simples e desprovida dessas possibilidades. Se nós, advogados, temos essa dificuldade, que dirá as pessoas mais humildes. E a prova maior disso, incontestável, nós tivemos agora, quando, em meados de abril, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, ao julgar alguns aspectos de constitucionalidade da medida provisória 936, teve que suspender a sua sessão da quinta-feira que estava em curso, adiando-a para realizar a conclusão na sexta-feira. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, um órgão público, a mais alta corte brasileira, não consegue realizar, completar uma sessão no dia programado, que dirá nós mundanos, pelo amor de Deus. Isso é um exemplo que não pode deixar de saltar aos nossos ouvidos e à nossa percepção. Se isso acontece, imagine o seguinte, e mais do que isso, jogar esta responsabilidade para nós, usuários, que não temos boa rede, que mesmo pagando e gastando dinheiro próprio, não conseguimos fazer a melhor conexão, que dirá isso nos processos, por exemplo, e já volto, saio dos processos, mas já que entramos nesse ponto é importante lembrar, nos dá a responsabilidade pela conexão. E as questões de ordem, e digo, data máxima, Vênia, com todo respeito, dizem que é a mesma coisa, em hipótese nenhuma, eu tenho 38 anos de advocacia e sei como é difícil, num julgamento presencial, que nós estamos a metros dos magistrados, fazê-los prestar atenção. E não quero desmerecer o trabalho de ninguém, nem comprar briga com ninguém, mas isso é um fato. Que dirá por meio de um computador, onde se liga o computador e olha para os lados, eu posso estar aqui teclando embaixo do visor, no meu celular, e, portanto, a virtualidade em alguns atos do processo ela é inadmissível. E eu sei que eu estou, de alguma maneira, fazendo observações que não são resistência. Nós vamos para isso, já estamos nisso. Nosso Tribunal Regional Federal já realiza sustentações orais há mais de 10 anos. E eu me recordo, antes de realizá-las, eu era contratado para isso, gostava mais, claro, mas agora os colegas fazem à distância. Mas quando meus adversários são nesses processos, é incomparável a efetividade da minha presença, advogado, lá na frente dos magistrados, dos desembargadores, versus aquele que está à distância numa tela como nós estamos. E, portanto, não venham me dizer que é a mesma coisa. A questão é que isso é um pouco inevitável. O que eu apelo aqui, que a gente tenha a cautela e a serenidade de entender que não pode ser assim de afogadilho, como se está pretendendo fazer. Nosso TRT 4 mesmo, no que diz respeito à sessão de trabalho, eu sou também professor de processo civil e também trabalho em todas as áreas, mas há uma comissão estabelecida para estudar como fazer audiências inaugurais, conciliatórias e de instrução virtuais. Eu acho que as conciliatórias é razoavelmente possível, as inaugurais, em que possível, por exemplo, a defesa é um ato de cartório e a nossa regra diz que ela é ato presencial de audiência, há juízes achando que podem fazer um novo CPC, criando uma insegurança jurídica imprópria,
mas ainda existe a regra que é ato presencial de audiência, mas o fato é que uma audiência de instrução, quero ver como é que que solução se pode dar para isso. Mas insisto, eu não estou resistindo, estou adaptado a isso, mas o fato é que não podemos levar nesse sentido. Mas o que nós estamos vendo nesse tempo pandêmico é o seguinte: o mundo que já vinha em acelerada mudança evoluiu, como eu disse, 10 anos em 2 meses. Fomos jogados a uma necessidade de uso e comunicação à distância, reuniões virtuais, e estamos fazendo, acho que adequadamente. Um especial parabéns aos professores da PUC, que estabeleceram lá um canal de comunicação por WhatsApp e que estão aproveitando da forma máxima a distância em favor de seus alunos. A PUC realmente é uma grande universidade e os seus professores merecem o aplauso pela dedicação, pelo esforço que estão fazendo nesse sentido. Mas o mundo mudou, as profissões já deixaram de existir algumas, viemos falando nisso, outras agora se acentuam, e quem tinha, para algumas atividades, a possibilidade de fazer esse trabalho à distância, andou bastante. Andou bastante com alguma facilidade, os escritórios, entre outras situações. Mas um país que já tinha 12 milhões e meio de desempregados, infelizmente, quero crer que vamos chegar a um número elevado no fim do ano neste item. Mas percebam que houve uma diferença na divulgação desses termos. Agora as pesquisas falam em pessoas que procuram e pessoas que não mais procuram emprego, deixando um pouco de lado a estatística do desemprego. Acho muito curioso. E isso, a mim, que sou um estudioso de direito, confunde, que dirá as pessoas em geral. Não sei se tu vês isso. É uma dificuldade, Marta. E, de fato, eu tenho sustentado, e não é por conta da pandemia, que, queiramos ou não, o mundo do trabalho, gênero, que espécie prestigiada, talvez a mais interessante para nós fosse o emprego, mas ao lado dela existia a prestação de serviço, trabalho eventual, trabalho voluntário, trabalho terceirizado, uma série de outras espécies. O nosso cerne sempre foi o emprego, partindo de princípios que eram próprios desse, mas o emprego, a má notícia é que está acabando. Na indústria, eu tenho para mim por claro que vai ser substituído pelas máquinas mais intensamente. Então, nós vamos ter cada vez um número nessa estatística, talvez por isso a mudança da observação pública sobre a relação de trabalho, que nós vamos ter que pensar mais em ocupação e em trabalho ao invés de emprego. Se nós almejávamos o importante exemplo do emprego europeu, que era baseado no estado de bem-estar social, no welfare state, cheio de direitos, nem lá existe mais. Isso aliás, assim, né, André? Lá mudou antes que aqui, né? Nós estamos ali na Europa como um todo, a reformulação ocorre de 2009 a 2012, né? E o nosso sistema, na verdade, veio em alterações, estabelecendo o modelo europeu como padrão em 2017, com a reforma laboral mais forte, né? Coloquemos assim. E ver se a Europa, que é o continente estabelecido com educação fundamentada e estruturada, não conseguiu mantê-lo, não haveremos se nós conseguiremos. Nós vamos ter que entender que o mundo migra do emprego para o trabalho, que aquela situação ideal que nós chegamos a achar que conseguiríamos lá por meados da década depois de 2010, mas isso não foi possível. O mundo mudou e nós, portanto, vamos ter que trabalhar com situações muito diferentes. Os trabalhos, alguns deles sofreram muito com essa questão, que depois, no auge dessas mudanças, ainda com a estrutura econômica imprópria, somos vítimas no mundo, não é só o Brasil, de uma pandemia com profundas consequências nas relações de trabalho e na economia. Se fala que nunca, desde 29, da crise, da quebra da Bolsa, teve uma questão econômica tão séria quanto a que estamos tendo agora. E é um fato. Mesmo algumas atividades novas que surgiram sofrem muito. Há notícias de que até o mês passado, 160 mil motoristas de Uber devolveram seus carros, porque nem nessa atividade, ainda já não emprego, mas com discussão judicial a esse respeito, mas jogada para o mundo do autônomo e da prestação de serviços, 160 mil deixaram de fazê-lo. Que os dados dão que nos Estados Unidos, até a semana passada,
94% dos voos foram suspensos. É praticamente parar a rede aérea. 6.300 aeronaves estacionadas nos hangares. Voos realizados com 23 pessoas, é praticamente um voo privado. Isso dá a dimensão da situação que nós estamos enfrentando. Shopping centers fechados, tudo isso nós estamos bastante cientes e que nos impõe reflexões importantes. Primeiro, que precisamos, como de fato adotamos, e acho que nesse particular andamos bem, medidas de urgência. Se há um instrumento normativo próprio para isso, é realmente a medida provisória. Relevância e urgência norteiam, e há muito tempo eu não via a edição delas, quando aqui agora se fazem presentes esses requisitos. Mas vejam, um país que tem um processo legislativo, eu diria pobre, fraco, insuficiente, às vezes muito tendencioso, quando se faz com calma já se faz mal, quando se faz com pressa é mais difícil disso acontecer. Então, é óbvio que essas medidas provisórias feitas na ideia e na finalidade de atacar esse momento emergencial, e por isso são referidas como louváveis, têm problemas bastante graves. Mas, de fato, a ideia e a estrutura de fazê-las me pareceu bastante bem, no sentido de estruturar manutenção de renda, preservação dos negócios, preservação do emprego, lembrando, e na necessidade que nós temos de ver um direito do trabalho diferente, que é um direito que não é do trabalhador, é direito do trabalho, uma relação que tem dois polos, além de empregado e empregador, trabalhador e contratante. Todas as duas figuras devem ser protegidas sob pena de não se ter uma relação saudável do trabalho. Mais do que isso, os dois aspectos, quer do trabalho, quer da liberdade econômica, são cânones constitucionais de igual estatura. Então, agora, quando nós temos uma necessidade urgente, pontual, decorrente da decretação de uma medida de calamidade pública, é fundamental que a gente não tente entendê-la aos moldes de sempre. Por quê? Porque estamos premidos pela urgência, pela necessidade e pela fadiga pública, pela saúde pública que norteia tudo isso. Então, esses movimentos que trataram de preservar o emprego, de reduzir o trabalho, não tem como manter o trabalho sem clientes, sem venda de produtos, sem comércios abertos, sem indústrias funcionando, e isso foi um desenho teórico interessante e que nós vamos depois entrar um pouquinho nele também. Mas é importante também que caímos numa discussão própria deste momento, em que há essa decretação de emergência de saúde pública e que contou com várias áreas, te disse, faço outras coisas, mas a questão da postergação das obrigações dos impostos, de obrigações locatícias, tudo isso está acontecendo, porque no momento de excepcionalidade, a importância do direito obrigacional ser excepcionado é um fato e uma necessidade. A gente pode tratar isso por caso fortuito, fato príncipe ou força maior. E aqui um fato importante, é já a medida provisória 927, no seu parágrafo único do artigo 1º, que define como força maior trabalhista, nos moldes do artigo 501. Isso nos poupa um pouco daquela discussão própria lá do direito civil, que vê, acabei de referir, 3 hipóteses básicas do fortuito e do fatum príncipe. Nós já temos essa definição, mas vejam, nós temos um encaminhamento de todas essas medidas com observação necessariamente emergencial. O emergencial significa dizer que eu não posso interpretar rigorosamente tudo nos moldes que eu fazia. Nem mesmo a própria Constituição, que é uma entidade viva, é uma instituição viva. Ela não é cerrada em si mesma, ela tem que se relacionar não só no mundo abstrato, normativo, mas ela tem que servir para a nossa regência da vida. E foi isso uma das grandes discussões que já se colocou perante o Supremo Tribunal Federal. Justamente há um país litigante beligerante por natureza. Nós somos 205 milhões de brasileiros e temos 105 milhões de demandas. Considerando que cada uma delas tem, pelo menos, deixando de lado as ações civis públicas e as plurimas, autor e réu, cada um de nós tem um processo.
vá brigar no judiciário assim, em qualquer lugar do mundo, porque isso não pode ser saudável e não é. Por isso também, depois vamos tentar chegar lá, a importância dos métodos não conflitivos, como a arbitragem, a mediação e a conciliação para resolver conflitos. Mas o fato é que, tão litigantes que somos, o Supremo Tribunal está posto numa questão de destaque, numa posição de destaque, e nesse particular, já inúmeras ADIs, ADINs, ADCs, que discutem a constitucionalidade dessas medidas. Em primeiro lugar, medidas que trazem a cor da instabilidade, precisam passar pelo julgo do Poder Legislativo. Recentemente, tivemos um exemplo real disso que falo, que é a medida provisória 205, que criava e que estimulavam a contratação distinta do contrato de trabalho comum pelo contrato verde e amarelo e que, no entanto, a 1/10 hora foi revogada pelo presidente da República. Como ficam as empresas que acreditaram nesta medida provisória e contrataram pela via da contratação verde e amarela, do contrato verde e amarelo? Como ficam as consequências, aplicação das medidas do tempo, ato jurídico perfeito, fundo de garantias, dúvidas tremendas, e traz um ambiente que no Brasil é, infelizmente, comum, que é da insegurança jurídica. Mas o fato é que esta manifestação, dizia eu, do Supremo Tribunal Federal, como outras que vai fazendo à medida dessa urgência e esse olho do furacão em que nos encontramos, esta foi muito importante, porque a medida provisória, pensando na urgência e na necessidade de tomada rápida de decisões, mexeu com situações muito claras e que eram, de maneira diversa, protegidas pelo direito do trabalho. Por exemplo, a questão da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, um princípio fundamental do direito do trabalho e que aqui foi subvertida em razão da urgência. Mas lembrem-se, professora, já na medida provisória, na lei 13.467, a da reforma trabalhista, já houve uma alteração quando, em muitas situações previstas em lei, portanto, davam maior valor aos contratos individuais, à manifestação de vontade individual, do que às próprias regências coletivas. E, portanto, se questiona a aplicação da norma mais favorável sempre ou não. Mas para pegar esse gancho de um princípio que para nós é caríssimo, que é o princípio da proteção ao hipossuficiente. Princípio, insisto, que foi historicamente aplicado ao empregado. Mas, insisto, há outras hipossuficiências no mundo do trabalho. Ao autônomo, ao informal, nos demos conta, quando há uma situação econômica desesperadora para os informais, que há 50 milhões de pessoas no Brasil que trabalham sob essa condição de formalidade e que precisam igualmente da proteção do direito do trabalho. Não significa dizer que tenham que ter férias, 13º, mas precisam de uma proteção para a qual nós temos o dever de enfrentar e nos posicionar. Essas pessoas não podem e não estão à margem da vida, nem ao mundo do trabalho. Vivem do seu trabalho e precisam da nossa reflexão. Então, o que nós temos que ver é um reexaminar, um redimensionar, um repaginar do nosso fundamental princípio da proteção hipossuficiente, para que ele abranja outros trabalhadores, e não só o empregado, para que ele veja também a hipossuficiência de quem dá o emprego sendo um pequeno e um microempresário, que dão mais de 70% dos empregos nesse país. Não é possível. E é a hora, talvez por este empurrão, essa precipitação, além da virtualidade, que a gente põe as cabeças a pensar e ver como é que nós vamos pensar nisso. Alguns indicadores, alguns estímulos da Organização Internacional do Trabalho, o fato é que devemos, sobre isso, nos debruçar. Mas, basicamente, o Supremo entendeu que, nesta situação de urgência, teríamos que ter a disponibilidade e a possibilidade de fazer acordos individuais ao invés de acordos coletivos. Uma situação importante que só a urgência impôs. Em primeiro lugar, acho que, como posta a questão, preservando o salário hora, sequer tivemos infração constitucional à garantia de redutibilidade salarial, salvo acordo coletivo, ou convenção coletiva do artigo 7º. Por quê? Porque foi preservada o valor hora, na medida em que a redução de trabalho conta com redução de salários, mas não de salários no estrito senso da Constituição, mas remuneração na medida em que o salário hora não foi reduzido.
mas deixemos isso de lado. A necessidade de urgência impôs que se fizesse esta via individual de fazê-lo. E vejam que algumas alterações trouxe, e o Supremo Tribunal Federal, por vários argumentos vencidos, os nossos de raízes mais trabalhistas, ministra Rosa e ministro Marco Aurélio, todos os outros votaram no sentido de que, em momentos excepcionais, há de se relativizar as interpretações e há de se fazer compreensões aplicáveis ao tempo. E isso foi o que Tata Máxima Vênia, me parece, bem decidiu o Supremo em detrimento dos votos dos nossos juslaboralistas na Suprema Corte. Mas esse julgamento do Supremo, ele asseverou uma regra, vejam, por exemplo, o teletrabalho, que já sofreu com a 13467 uma alteração importante, porque foi incluído lá no 62 com o inciso 3º, dizendo que não estava o teletrabalho incluído no regramento e observação de jornada, portanto, sem horas extras. Mas lá na 13467, a CLT já incluiu alfanumericamente o artigo 75, A, B, C, D, E, e que dava a via do aditivo contratual e, portanto, do ajuste entre as partes formalizado como caminho para a implementação do teletrabalho. O que vem na medida provisória, um dos caminhos, que foi o teletrabalho, junto com a questão das férias, antecipação de feriados, banco de horas, qualificação e saúde de trabalho, o teletrabalho foi diferente. Ele disse aqui que, independentemente de qualquer acordo, isso deveria ser possível de prática e assim entendeu adequado o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, também uma situação importantíssima, olha que curioso, o artigo 36 da medida provisória, nunca tinha visto isso, convalidou as práticas realizadas até então, percebendo justamente a urgência, houve um hiato e, portanto, entre 22 de março e 22 de abril, todas as medidas de urgência que os empregadores tomaram foram convalidadas. Pois bem, parece que... Né, André, porque pelo menos estabeleceu uma condição aqui de segurança às empresas que tiveram que tomar medidas necessárias, drásticas em muitos casos, imediatas para a solução do problema dos seus trabalhadores e também, né, da sua permanência na condição de empresa, no mercado econômico, e que estavam tateando, né, com o nosso suporte, o suporte dos advogados, na maior parte das vezes, mas sem nenhuma certeza de que aquilo seria depois convolado, né, enquanto medida. Então, foi extremamente razoável do Supremo nesse sentido de convolar e estabelecer que as medidas de urgência foram necessárias e eram, portanto, jurídicas, né, para esse período. Mas nunca tinha visto isso de convalidar os critérios, muito interessante, mas uma solução importante na medida da urgência. Então, talvez aqui, com esses duas linhas que eu penso em, primeiro, precisamos mudar o direito do trabalho, mas que, e aqui fica um alerta de vigilância de todos nós, que estas medidas emergenciais não se tornem permanentes automaticamente. Muitas delas, tenho certeza, estabelecer-se-ão como necessárias porque o mundo mudou. Mas não, por exemplo, um escantear e um colocar de lado os sindicatos. Acho que os acordos e convenções coletivas, faz muitos anos que eu digo isso, são a solução das relações de trabalho. Contra a regra geral que trata igualmente os desiguais, os acordos e convenções coletivas são a forma, para mim, pontual de regência do mundo do trabalho. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande para que estas medidas emergencialmente, plenamente justificáveis e corretas, não virem regras simplesmente porque assim ocorreram durante o período pandêmico. É nosso dever esta vigilância e esta observação. No que dizia do desenho das medidas, também é importante a gente entender que, ao mesmo tempo que impôs reduções salariais no remuneracional do empregado, não no salário hora e, portanto, sem infração constitucional, fez a expressa ressalva de que sempre se reservam e se protegem os direitos constitucionais. Mas, mais do que isso, fez uma amarração interessante, no sentido de que quem fizesse essa prática, ou a prática da suspensão de emprego, teria a contrapartida obrigatória, e me pareceu muito importante, da garantia de emprego. Ou seja, enquanto eu tiver esta prática, eu não posso demitir o meu empregado. Mas aqui se impõe um alerta.
que a gente não confunda garantia de emprego com estabilidade, cujas consequências, e por aí podemos distingui-la, são claras. A indenização impõe, a estabilidade impõe reintegração, a garantia de emprego, tal qual previsto na medida provisória, se troca por indenização. Poderia brincar com conceitos no sentido de dizer que, olha, a estabilidade é uma garantia de emprego mais forte. Mas o fato é que são distintos, e aqui o que se tem, tanto é que a própria medida provisória, as próprias medidas provisórias substituem, para a hipótese de não ter sido suficiente a redução, na hipótese de não ter sido suficiente os benefícios de auxílio emergencial ou mesmo da gratificação ajuda compensatória, ainda haja necessidade de expedir. Mas fez uma amarração, insisto, interessante, dando garantia de emprego, de modo a que, se eu me valho do benefício de poder fazer com que meu empregado trabalhe menos e receba menos, eu tente, pelo mesmo período máximo de 90 dias, garantir este emprego ao trabalhador. Então, vejam que, em alguma medida, as situações são muito ainda preliminares. Tratou do financiamento das empresas, uma situação delicada, porque as reclamações, e especialmente, são muito claras, no sentido que esse dinheiro não chegou às empresas, não tem chegado, e, portanto, se há disponibilização pelo governo deste capital, ele está represado, me parece, nos bancos, e isso é injustificável. É óbvio que o banco tem a sua observação de estrutura para garantir e pensar em risco, mas esse represamento talvez devesse ter sido garantido pelo governo, esse mesmo que coloca à disposição, para que isso realmente cumprisse a finalidade de rapidamente chegar às empresas que dele precisam. Um avanço, por exemplo, desses que eu dizia que naturalmente vai se consagrar, e as medidas provisórias tiveram o cuidado de fazer uma questão superficial, não das mais importantes, mas que em todas elas se fala que esta relação pode se dar, esta comunicação pode se dar pelos meios eletrônicos. Isso é uma necessidade. Hoje a gente fala por WhatsApp o dia inteiro, a gente tem os canais outros de comunicação, até eu tenho Instagram agora. Então, nesse sentido, essas vias e os meios eletrônicos de comunicação entre trabalhador e contratante vão se estabelecer. Isso é razoável que seja. Por quê? Porque a ideia de mandar uma carta com a R já nem mais do meu tempo é. E, portanto, nem o correio tem funcionado nesse período. Nem o correio tem funcionado nesse sentido. Então, talvez o que a gente deva lembrar um pouquinho, e há várias nessas medidas, a que instituiu o próprio programa emergencial, com linhas de crédito, financiamento da folha de pagamento, a questão dos portuários e a medida provisória 945 tratou do trabalho avulso, sindicatos e órgãos gestores de mão de obra, a questão das doenças profissionais, um problema seríssimo, que já há um ADI, se não me engano, suspendendo o artigo de 29 de abril, suspendendo esse artigo 29, dizendo que as doenças não ocupacionais, salvo comprovação, não teriam nexos. Isso é um absurdo dizer, mas é uma questão delicada. E vejam, vou voltar de novo, tu também frisaste por aí a questão da insegurança jurídica. Estamos avaliando sobre as pernas e os nossos ombros e cabeças uma medida provisória que se submeterá a um Congresso, a um legislativo que, confesso, não tem o mínimo apreço. Tem se demonstrado impróprio, se não para cuidar de si mesmo, e que agora, com a aproximação do Executivo, com o chamado Centrão, mais ainda me chateia e me dá receio. Estamos tratando de uma medida provisória que pode ser alterada, que eu estou confiando em fazer medidas emergenciais, que as questões das doenças ocupacionais, por óbvio, tem que se observar, mas, por exemplo, eu nunca vou conseguir comprovar, e sem comprovar não posso ter isso por uma doença ocupacional, que um médico que andou em toda a sua vida privada, com seus filhos que vieram da escola, com a esposa que teve no supermercado, ou ele mesmo naturalmente foi, que essa medida, que essa moléstia, pode ser até um coronavírus ou outra moléstia, tenha sido contraída no hospital. Como é que vai se comprovar isso? Acho muito difícil. Então, são questões que vão nos submeter ao Poder Judiciário. E aqui, talvez,
uma observação vou folhear aqui, escrevi um artigo junto com outros colegas da academia sobre essa questão e, ao final, um alerta que me parece importantíssimo. Aquilo que é um apelo que faço ao Poder Judiciário que tenha sensibilidade. E se, da minha parte, é apenas um apelo de um professor e de um advogado, há uma regra, a regra que substituiu a lei da introdução ao Código Civil, as chamadas normas do direito, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, ela traz expressas recomendações de que os julgadores manejem observação social sobre suas decisões, no sentido de entender as suas consequências, a dimensão daquilo que decidem, que não é, muito longe disso, só papel. Quero que, quando se julgue, e vai ter uma certa quantidade de ações trabalhistas discutindo tudo isso, que os julgadores lembrem que, neste momento, inclusive já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a avaliação é de um momento de emergência, de pandemia, de urgência para todos, empregados, empregadores, contratantes e contratados, e que não simplesmente apliquem velhos princípios do direito do trabalho, como historicamente o fizeram. É necessário que a gente compreenda que não se decida, como diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se decida com base em valores jurídicos abstratos, mas que sejam consideradas as consequências práticas da sua decisão. E o que vi no julgamento do Supremo Tribunal Federal e que disse gostaria muito de ver isso na magistratura em todas as suas instâncias, porque isso vai chegar à instância do Supremo Tribunal Federal, mas que não se crie falsas expectativas com decisões que esquecem do momento em que essas medidas foram postas em prática. E, portanto, que a gente tenha a sensibilidade, a responsabilidade de julgamentos que vejam não o foco daquele direito especificamente, mas de um momento muito maior, muito mais sério, muito mais delicado para empregados e empregadores, que é este momento da pandemia. Pois, Marta, nesse sentido, acho que nós temos que abrir nossas cabeças, acho que o mundo realmente é novo, a prova, comecei dizendo isso, é nós estarmos aqui numa maravilhosa gravação, que tu me fazes este convite, que fiquei muito honrado, da gente poder conversar, então, sobre este mundo que está ao nosso redor, não, está dentro de nós já. Hoje o normal é outro, nós temos que entender isso à luz de uma situação emergencial e abrir nossas cabeças para tentar construir relações de trabalho mais produtivas, mais eficientes, lembrar que são dois os polos de uma relação de trabalho, seja ele empregado, empregador, mas contratantes e contratados, e que há de haver uma percepção nesse sentido, no sentido de entender que precisamos mudar, o mundo mudou, o normal hoje é outro, e nós que estudamos e nos esforçamos para entender todas essas mudanças, devemos participar disso, e assim estamos fazendo, como nessa conversa que estamos tendo. Bem, André, perfeito. Eu acho que o grande fator é nós nos colocarmos na condição que temos de agentes transformadores. Essa é uma grande responsabilidade existente para esse momento. Nós estamos vivenciando essa estrutura toda e temos ferramentas, temos instrumentos para conseguir interpretar e achar, localizar saídas que sejam positivas, né, palatáveis para o momento e para o pós-pandemia. Eu acho que eu faço muito bem, né, essa estrutura de precisamos levar em consideração o momento e a emergência e a necessidade, né, mas também temos que pensar no que vem depois. Nunca mais voltaremos ao normal antigo, né? Nós estamos construindo um novo normal. E, portanto, temos necessidade aqui de adaptação, né, dessas nossas estruturas. Perfeito. E o nosso papel é o papel do advogado, do professor, do estudante de direito, enfim, que estão aí visualizando essas ferramentas, né, do juiz, Ministério Público, que tem as ferramentas, que tem os elementos técnicos e que tem capacidade de estabelecer uma interpretação razoável e conduzente. Vê bem, Marta. Definir o que queremos para o mundo, né? E para o nosso país. Uma observação mais e que tem respeito com uma das nossas atividades de docência, tua e minha também, que é a
percepção de que a presença do professor é indispensável. Nós somos figura inafastável, senão tudo isso que a gente diz está aqui nesses livros. Sim. A figura, o olho no olho, a sociabilidade do ser humano, o conversar, o insistir, interromper, não por uma pergunta, porque cada vez que eu falo, tu tens que ficar ouvindo, porque assim impõe a virtualidade, ela é fundamental. E, portanto, o nosso papel presencial, ele acho que é sempre mais asseverado em momentos como este, quando se tem um uso enorme de tecnologia, mas insisto, eu tenho uma necessidade enorme de olhar nos olhos dos meus alunos, de chegar perto deles, de falar, de insistir, de incomodá-los, porque o processo de educação passa por tirar da zona de conforto. Se eu, em algum momento, aqui incomodar qualquer um que esteja assistindo, simplesmente ele vira para o lado da câmera ou das costas e não sai da sua zona de conforto. E a educação impõe este incômodo. É muito chata nesse papel, nesse aspecto, a nossa obrigação de provocar e de fazer as pessoas refletirem. É verdade. André, te agradeço por demais a participação, sempre bom te ouvir. Acho que é importante nós termos esses espaços para o debate, para a lembrança, né, do que estamos vivendo, para a circunstância do que virá para o futuro. Se queremos, de fato, transformar o mundo e estabelecer um mundo jurídico, técnico, que seja adequado, é por intermédio dessas conversas, é por intermédio dos debates, né? O debate, que eu digo ainda mais do que tudo, respeitoso com as diferenças de posição e todas as outras estruturas. No tocante a nós dois aqui, pensamos muito parecido, né? Dentro dessa sistemática, mas, de todo modo, sabemos que existem também aqueles que pensam e têm argumentos mais do que suficientes e razoáveis para um sentir diferente do nosso, né? Mais uma observação, Marta. Em tempos de tanta beligerância, de polos extremadamente opostos, a diferença é um valor fundamental. Exatamente. Essa diferença, e aquele ditado popular que seria do preto se não fosse o branco, é bastante real. Se eu tenho, por exemplo, as nossas academias cultivam a pluralidade de ideias, é fundamental. Porque se eu te ouvir e se tu pensar diferente, ou eu sou capaz de uma cabeça aberta, de entender que o meu argumento e a minha posição está incorreta, ou eu sou capaz de, pelos teus argumentos, refundamentar e reforçar a minha posição. Mas é justamente essa pluralidade que ela é fundamental para que o desenvolvimento humano aconteça. E que a gente não fique em polarizações impróprias e que nunca serviram a nada. Nós temos que nos valer e usar o enorme valor da pluralidade em favor da vida humana. É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. E até uma próxima, André. Meu prazer e muito obrigado a todos. Bom fim de pandemia. Caminhamos para o fim e a vida vai passar. Nós somos fortes, venceremos mais essa também. É isso aí, que assim seja.